relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita e um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Ele disse aqui nessa mensagem, esteja a ser Deus. Tenho certeza de que estou falando com pessoas esta manhã que já estiveram nessa situação. Vocês sabem, quando confessamos nossos pecados e preenchemos todos os requisitos que Deus requer, nós cremos em Deus. Há circunstâncias que precisam ser observadas e são de acordo com a vontade dele, e confessamos nossos pecados, corrigimos todos os erros que cometemos, fizemos tudo o que sabemos, todo o requisito que Deus fez ou requereu, nós preenchemos esses requisitos e mesmo assim ele permanece em silêncio, simplesmente não nos responde. Tenho certeza de que estou falando com pessoas esta manhã que já estiveram nessa situação. Eu mesmo já estive, muitas vezes. Quando fazia uma retrospectiva e investigava minha vida e revirava o quê? Cada pedra, e descobria que havia feito algo errado, eu confessava e dizia, Senhor Deus, eu vou acertar isso. E aí? Faça uma retrospectiva, investigue a sua vida, revire cada pedra e descubra, não, naquele ponto conserte aquilo. E eu descobria que havia feito algo errado, eu confessava e dizia, Senhor Deus, vou acertar isso, e ia fazê-lo. Então voltava e dizia, agora Senhor, Tu és Deus, Tu me responderás? Com certeza atendi a toda a exigência que Tu requereste que eu fizesse, e a todo requisito eu atendi, e ainda assim ele não se move, parecia ficar em silêncio. É aí quando você tem de ter certeza de que Ele é Deus. Não desanime. A única coisa é você estar certo de Deus em seu coração. Então, quando o profeta viu que aquilo estava acontecendo, ele disse, não, isso é um espírito que está me atormentando. Irmãos, vamos pensar em todos nós, né? A qualidade do profeta, a qualidade de um homem de Deus, né? Do profeta, nasceu debaixo, né, de uma vindicação, uma coluna de fogo lá no seu berço, uma voz falando com ele desde menino, e visões que ele teve, né? E foi crescendo debaixo daquela vida sobrenatural.
chegar no púlpito e dizer assim: igreja, orem por mim porque eu estou sofrendo com um espírito de crítica. O que as pessoas iriam pensar dele? Mas, irmão Brana, ele disse: eu sou humano como todos vocês. Eu tenho a minha mente. Vocês não sabem o que passa na mente. Ele disse: mas a revelação vai além da nossa mente. Então, a atitude, irmãos, de acertar a nossa vida é por causa da revelação que você tem da palavra. Senão você nunca acerta. Você se sente, como disse, autossuficiente, autoconfiante. E aquele espírito, aquela coisa que está ali, fica te atormentando, fica te rodeando ali, e você pensa que está bem. Você pensa que está indo bem. Por exemplo, um espírito religioso, que eu estava falando no culto passado, na mensagem O Poder de Deus para Transformar, que ele fala que Caim era religioso. Esse espírito religioso, o profeta disse, é o pior que tem. Religioso, aí você vê aquela pessoa religiosa e sinceramente, aí você olha para aquela pessoa e fala que aquele irmão é o mais espiritual da igreja. Como Judas. Judas parecia ser o mais espiritual, né? Entre os 12. Vocês entendem, irmãos? Tá. Será que podemos entender mesmo? Porque quando quebrou o vaso de alabastro ali na cabeça de Jesus, aquele perfume, o que é Judas? O que é Judas, né? Hã? Se nós tivéssemos vendido esse perfume tão caro, né? Quantas famílias nós poderíamos ter ajudado? Não é doce ouvir isso? Você vê, não é verdade, Judas. Eu não tinha pensado nisso. Pois é, mas assim a gente, né, tem que pensar, olha só, ajudar essa família. E quando Jesus disse assim, aquele que vai me trair está no meio de nós aqui, está entre nós, o traidor está aqui. Todos os discípulos olharam para Judas, não foi? Não? Tá, mas por que não olharam para ele? Porque a aparência dele era a mais religiosa que tinha. Como eu preguei um tempo atrás sobre João, sempre a gente lembra quando João viu aquela mulher vestida, né, de púrpura, de escarlate, lá em Apocalipse e tudo, e João ficou admirado, o anjo disse, você está admirado? Eu vou mostrar quem que é ela. Não foi isso? Você está admirado? Eu vou mostrar quem que é ela. Às vezes você está admirado? Você está admirada? Então, toda a crítica, irmãos, todo o espírito de crítica que vem contra o ministério, contra o pastor, contra um irmão, é um espírito diabólico. Todo o trabalho que vai fazer, toda a obra que vai fazer, tudo que está fazendo ali, tudo. O Mombrano disse, não, está errado. Como que você detecta a revelação? Revelação. A revelação vai além da sua mente. Então, o que nós precisamos? Ter revelação nesses últimos dias que vai além das coisas naturais. Amém? Ore. Não deixe que o espírito religioso, né? Pode ser um espírito religioso, pode ser um espírito de teimosia, pode ser um espírito de fornicação, pode ser um espírito de prostituição, pode ser um espírito de adultério. Pode ser um espírito de adultério. Pode ser um espírito de teimosia. Pode ser um espírito ali que está... Quantos espíritos tem? Quantos espíritos tem? Uma disse que o que estava rodeando ele era um espírito de crítica. E quando você se dá conta disso... Sabe o que acontece, irmãos? Você tendo a revelação, o entendimento, como
Martinho Lutero nas Eras, o profeta disse. O diabo apareceu para ele como um anjo de luz, não foi? Quantos lembram dessa passagem? O profeta conta nas Eras. E como que ele soube que era um diabo ali? Por causa da coroa. Mas não é só por causa da coroa, é porque ele sabia das Escrituras. Ele tinha revelação. Como eu disse, eu quero deixar isso com a igreja nesta noite, né? E nós vamos entrar, se Deus assim me permitir, sobre esse tema, né? Eu quero falar sobre esse tema aqui. Temos visto a face de Deus, temos visto Deus face a face. Temos visto Deus face a face. Então, que hora, irmãos, que estamos vivendo? Aquele espírito vai rodeando. Você não pode te pegar aqui, ele pega ali, ele pega lá, ele vai rodeando. Para que possamos continuar batalhando a cada polegada do caminho. Amém? Cada polegada do caminho. A orientação é dada para nós. Estamos batalhando, estamos lutando. E eu vejo, irmãos, que o único povo que não vai ser enganado vai ser a noiva do Senhor Jesus Cristo. Carregue isso no seu coração, assim, na sua alma. Ela não vai ser enganada. Mas por que ela não vai ser enganada? Porque ela tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Então, se você escuta, irmãos, uma palavra, um conselho que é te dado, que é me dado, uma orientação e algo, eu falo, não, acho que eu vou fazer diferente. Será que não é um espírito que está ali? Não, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. O pastor tá aqui, é humano. Como o profeta era humano. A mente. Mas como nós falamos no culto, mas lembre-se, tem um dom ali, de Deus ali. E nós precisamos estar apercebidos nesta hora que estamos vivendo. E eu vejo, irmãos, que a cada vez que eu subo no púlpito, cada vez que eu estou em casa orando, sabe, irmãos, o meu desejo, no meu coração, é que nós possamos, irmãos, receber a palavra, ouvir a palavra, entender o plano, entender a hora que estamos vivendo, sem o espírito religioso. Amém. Vocês compreenderam isso, essa palavra? Sem o espírito o quê? Religioso. Porque o espírito religioso te faz sentir confortável e vir para os cultos, confortável, mas você vai ver o que aquilo produz diariamente na sua vida. Vem, ouve o culto, foi bom? Foi. O culto, gostei daquilo, mas volta para casa da mesma maneira, ou às vezes volta e se torna pior. Não consegue vencer. Na mensagem, como poderei vencer, o profeta disse. Como poderei vencer? Ele disse, vencer é conservar a vida. Lembra disso, dessa expressão? Disse, o que é vencer? Ele disse, vencer é conservar vida. Como poderei vencer? Você tem que conservar vida. Conservar vida. Então eu penso, irmãos, eu oro ao Senhor, que nós possamos estar firmes nesse dia mau. Que nós possamos vestir toda a armadura de Deus. Que nós possamos colocar em prática a palavra que estamos ouvindo. Que nós possamos identificar o diabo em cada das suas formas de atuar e as suas táticas e as suas armadilhas, como eu falei aqui. Estes homens com armas destruidoras não são homens com metralhadoras, com fuzis na mão, que nós podemos imaginar com a nossa mente humana. O que são esses homens? Mas a partir do momento que você começa a ver que estas armas destruidoras estão atuando aí já na escola,
Eu estava vendo, irmãos, escuta o que eu vou dizer. Aqui no Paraná foi aprovado, acho que essa lei de ter os filhos para estudar em casa. Acho que foi o primeiro estado a aprovar essa lei. E você estudar, como é que chama, irmãos? Ajuda aí. Quem ouviu isso? Tem alguém que ouviu essa reportagem aqui ou não? Salmon Leonai ouviu? Você não ouviu, Manuela? Eu não falei para ti sobre essa lei? Salmon Leonai viu? Uma lei. Aprendizagem domiciliar, Ensino doméstico, domiciliar, também conhecido como nome em inglês aqui, né? Como é que chama isso aqui? Homeschool. Que saiu tudo aqui, Rebeca, na minha frente. Rebeca, coloca aqui para mim. Homeschooling é aquele que é lecionado no domicílio do aluno, né? Por uma família ou por uma pessoa com ele, né? Aí eu estava pensando sobre isso. Me veio ao coração, estava pensando sobre isso. Então alguém pode dizer, olha que bom agora, vamos ensinar nossos filhos em casa. Tudo bem. Mas sabe o que me veio ao coração? Quanto tempo a mãe de Moisés conseguiu ensinar ele em casa? Quanto tempo, irmãos? Quanto tempo, irmão Silvano? A mãe de Moisés. 3 meses. Não foi? 3 meses escondido lá. Depois, ela precisou fazer o quê? Betumar o barquinho por dentro, por fora, colocar lá dentro e soltar onde? No Nilo. Você não vai conseguir, por muito tempo, segurar o seu filho em casa. Vai ter um limite. E aí, por detrás disso, ainda tem a questão. Como eu estou dizendo para você, por detrás disso nós temos que entender que nós temos, irmãos, que ter essa revelação que vai além da nossa mente. Além da nossa mente. Então, tem muitas pessoas que vai só com a mente. Por isso que eu estou falando. Só com a mente. Mas além da mente tem o quê? A revelação. E o que a revelação nos diz concernente à hora que nós estamos vivendo? Nós temos que nos preparar para quê? Qual que é a preparação que nós temos que ter? Arrebatamento. Como nós cantamos, não há outra saída. Não é isso que nós cantamos? Não há outra saída. Por quê? Porque as Escrituras dizem que esses 3 espíritos, semelhante a rãs, quantos lembram? Apocalipse, né? Esses 3 espíritos, semelhante a rã, foi a escritura que eu li no último culto, não foi? Quantos lembram? Eu li essa escritura no último culto. Esses 3 espíritos, semelhante a rãs, o que eles estão fazendo? Congregando a todos os reis da terra. Você acha que esse espírito é bobo? De dizer assim, eu vou colocar uma lei para você estudar o seu filho em casa, e ele não está sabendo que, de repente, eu acho que ele vai conseguir escapar com o filho dele. Você não acha que tem algo por detrás disso? Não tem um espírito também por detrás disso? Não há outra saída. Ainda, como eu disse, né? Ainda que seja, né, uma lei, que nem eu estava vendo aqui, né? Está escrito aqui, né? Que essa educação domiciliar é uma modalidade de ensino que as famílias escolhem ensinar seus filhos em casa. Os responsáveis podem oferecer o conteúdo ou contratar professores e tutores para as crianças e adolescentes. No Brasil, a prática gera uma polêmica. Agora, essa pessoa... Então, eu vou poder ensinar meus filhos em casa. Tudo bem? Aí o diabo que está lá nas escolas, tentando pegar
as crianças, através do ensino, dessas coisas, toda essa podridão que está aí, ele vai olhar e dizer, tem uma criancinha escondida lá. Tem a mãe de Moisés que está segurando Moisés faz 3 meses lá. É o mesmo Espírito. Tá, mas pastor, então o que nós temos que fazer, pastor? É exatamente isso. Nós temos que chegar no momento de orar, a hora vem, Senhor Jesus. Não é procurar uma via de escape aqui, com a nossa mente, mas dizer, Senhor, vem, Senhor Jesus. É você consertar suas falhas, consertar os seus erros, e realmente colocar e dizer, Senhor, venha, levantar cedo e dizer assim, e o arrebatamento? Que o arrebatamento venha antes do final do ano. A igreja precisa estar com Apocalipse capítulo 22 dentro dele. E o Espírito e a noiva diz, vem. Que não tem uma saída. O profeta diz, não tem. Com as nossas mentes nós procuramos alguma coisa. Com as nossas mentes nós procuramos alguma coisa, mas não tem lugar para nós mais aqui nessa terra, irmãos. E quando você se sentir confortável, é um mau sinal. Porque nós ouvimos aqui, não vos conformeis com este mundo. Disse, mas transformai-vos. Transformai-vos, é hora de transformação. É hora de transformação. Alguma coisa, irmãos, vai vir. O aperto está aí. O aperto está aí. Mas, como no culto, nós vamos ver o culto aqui. Nós temos visto a Deus face a face. Eu vou entrar nisso. Temos visto Deus face a face. Ore, irmãos e irmãs. Escute os conselhos, escute as orientações e busque o que vai além da sua mente, além do seu entendimento, que é a revelação. E essa revelação, ela tem que ser escriturística dentro da palavra de Deus. Amém? Vamos colocar em pé? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor nesta noite. Quantos estão alegres de estar aqui, né? Você se sente bem nesta noite? Amém? Algo tenta te segurar, mas você tem uma revelação. Isso é a maneira que estamos caminhando nesses dias. Levante as suas mãos aos céus. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos agradecidos ao Senhor mais uma vez. E sabemos, Pai, que nós estamos lidando, como disse Paulo, nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. E nós devemos, Pai, vestir de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes neste dia mau. E eu oro, Senhor, juntamente com a igreja, Pai, juntamente com nossos irmãos, nesse instante, Pai. Se algo tem atormentado, se algo tem rodeado, como disse o apóstolo São Paulo, que nós possamos, nesta noite, Senhor, estarmos apercebidos. Irmã e irmão, faça a sua oração. Aqueles que estão acompanhando, faça a sua oração. Você se sente bem dentro da sua alma, se sente bem dentro do seu coração, de ser um cristão, de ser uma cristã, de ser uma ovelha, de ser um homem, uma mulher que está buscando ser cheio do Espírito Santo e mais além da mente. Oramos ao Senhor, Pai, nesta hora. Que a Tua palavra, Pai, seja vivificada através do Teu Espírito. Pai, eu creio que os únicos que não serão enganados é a noiva do Senhor Jesus Cristo, os eleitos. Pois tem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Não vão receber a marca, nem o selo, a marca do diabo. Não vão receber nem na testa e nem nas mãos, mas receberão o selo de Deus em suas vidas, com as suas lâmpadas preparadas. E nós estamos vivendo neste tempo, Senhor. Não há uma saída, não há onde ir mais, a não ser orarmos para que o Senhor possa, Pai, vir. E que nós possamos estar preparados, Pai. É hora de estarmos preparados.
Então que possamos reunir com nossas famílias e dizer: o que nós queremos mais aqui nessa terra? O que nós queremos mais aqui nessa terra, a não ser, ora vem Senhor Jesus. E que todos esses espíritos malignos que rodeiam, Senhor, as pessoas, trazendo, Pai, conjecturas, trazendo arrazoamento, trazendo engano, assim como o profeta se posicionou no púlpito de mãos levantadas e disse para a igreja: orem por mim, porque um espírito de crítica está me rodeando, eu tenho sido atormentado, eu não quero ser um hipócrita em meu coração. E também nós queremos estar parados aqui, Senhor, orando uns pelos outros, Pai, por nossos irmãos, por nossas famílias. E assim, Senhor, como temos vencido até aqui, por sermos unidos, por sermos famílias que estamos atentos à voz de Deus, Pai. Eu agradeço, Senhor, também por este povo que o Senhor tem dado para mim conduzir. Eu encontro homens e mulheres, crianças, jovens, famílias que obedecem quando é orientado, que dão as suas próprias vidas pelo trabalho, pelo reino de Deus, Senhor. E quando é aconselhados, eles obedecem. E que eu possa, Pai, sempre estar firme na Tua palavra, para que eu possa chegar até o fim também como um vencedor, Senhor, e não ir nem para a direita e nem para a esquerda, Pai. Vencer todas as tentações, vencer todas as provas que vierem, os obstáculos que vierem, Senhor, e que Teu Espírito seja o guia, para que não venhamos a entrar nesta caminhada da morte, Senhor, de autossuficiente, de autoconfiante, mas sermos humildes, dependendo do Senhor sempre, aonde estiver. E quando o Senhor falar, que possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, como disse Isaías. Pai, que possamos continuar firmes, sermos esta luz que alumia em meio a esta escuridão, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos, eu oro pelas famílias, que eles nesta noite, Pai, possam sair fortalecidos deste culto, Senhor. Que não seja apenas mais um culto, mas seja algo que faz com que a mulher, com que o homem, o jovem, possa parar e ver essas tentações que estão vindo, que não sejam de dura cerviz, mas que sejam, Pai, de uma cerviz que inclinam diante de Tua palavra, Senhor, que se humilha, e que não é errado dizer: perdoa-me, que não é errado dizer: olha, eu tenho algo e preciso acertar, que isso não é errado, mas sim é a maneira, Pai, que o Senhor tem estabelecido para os Teus filhos vencer, a maneira de subir e descer. Por isso, Pai, nós estamos vencendo, Pai, a cada dia o inimigo, diante dessa forma humilde, simples, a qual o Senhor está se escondendo nesses últimos dias. Deus em seu povo, o último sinal. Por isso, Pai, eu oro com mãos levantadas, com desejo e alegria de orar, não de que acabe a oração e eu possa ir embora para casa, não, mas se derramar em Sua presença nesta noite, Senhor. Aonde você estiver, irmão, na sua casa, tira um momento, pegue na mão da sua esposa, pegue na mão do seu esposo, pegue na mão do seu filho e faça esta oração dizendo: Senhor, se tem algum espírito que atormenta, mas eu quero ir além da minha mente, ter a revelação de que para mim vencer eu tenho que conservar esta vida, para mim vencer eu tenho que conservar esta palavra em minha alma, e que o inimigo quer roubar a coroa, mas estamos aqui lutando cada polegada do caminho, Senhor. E eu amo, Pai, a Tua palavra, amo aos Teus filhos, Senhor, e nós estamos juntos nesta batalha, Senhor, como eleitos, a qual este corpo tem um cabeça, a qual é Cristo, e nós somos membros deste corpo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a continuar firmes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Deus abençoe a todos. Vai com esta palavra no seu coração. Creio que você vai voltar e dizer: realmente valeu a pena ter vindo no culto. Sempre é assim. Amém? Que bom culto. Não vejo a hora de estar aqui novamente para receber o conselho de Deus. Amém? Cantando. Lutando
cada polegada no caminho. Vejo é a luz de tua palavra. Dá por nós, meu Senhor em mim. É nossa volta pra casa, é o tempo da esposa. Aleluia. Chegou a mensagem nova. Os irmãos peguem a mensagem Deixa-nos ver a Deus para sábado, tá bom? Então os irmãos passam ali, peguem as famílias para sábado começarmos a ler e orar, né? Amém? Deus abençoe. Aleluia. Muitas vezes parece difícil chegar, né? Porém Ele. Vamos lá? Chegar, Ele não falha, pelo prêmio que falta pra chegar. Não haverá mais dor, morte nem aflição. Posse da vitória, porque é nossa volta pra casa, é o tempo da esposa. Polegada no caminho, pois foi somente tua graça que tem me sustentado até aqui. Eu vejo uma luz, é a luz de tua palavra. És tu quem luta por nós, é o Senhor em mim. É nossa volta pra casa, é o tempo da esposa. A palavra falada se manifestando em ti e em mim. Eu quero ter esta fé de rapto em meu coração, fé de transladação que me levará daqui. Muitas vezes parece difícil chegar, porém Ele não falha. Corra pelo prêmio que falta pouco para chegar. Lá não haverá mais dor, morte nem aflição. Por isso hoje tomo posse da vitória, porque eu sei que é nossa volta pra casa, é o tempo da esposa. A palavra falada se manifestando em ti e em mim. Eu quero ter esta fé de rapto em meu coração, fé de transladação que me levará daqui.
Fale a palavra. Fale a palavra e a tormenta se acabará. Somente fale a palavra e o mar vermelho se abrirá. Porque a fé é a substância das coisas que não se vê. E o nosso clamor, Senhor, é fé de transladação. É nossa volta pra casa, é o tempo da esposa. A palavra falada, ó, se manifestando em ti e em mim. Eu quero ter esta fé de rapto em meu coração, fé de transladação que me levará daqui. Que Deus continue abençoando cada um. Possamos ter esta fé de rapto, fé de transladação cada dia. Graças a Deus. Relembrando as verdades ouvidas.